Milionário se surpreende ao ver mendiga negra de 11 anos salvar filho ferido na rua. Ricardo sempre foi um homem que dominava a cidade. Metrópole vibrante, caótica e impecável, como ele mesmo costumava chamar. Sempre impecável, terno alinhado, relógio caro no pulso, rosto sério atrás dos óculos escuros. Mas ninguém sabia que por trás daquela armadura havia um homem cansado com o peso do mundo nas costas e uma solidão que apertava o peito em cada respiração sufocada. Era um dia comum. Reunião atrás de reunião. Decisões que quem vê de fora acha que são só apertos de mão e contratos assinados, mas que para Ricardo eram mais uma corrida de obstáculos. O relógio gritava o tempo, e a cidade parecia comprimir ele numa cápsula apertada. Quando finalmente saiu, apressado para ir encontrar seu filho, Lucas, que esperava no colégio. O chão parecia querer engolir seus passos. Gente por toda parte, buzinas cortando o ar, uma mistura de cheiros fortes e sons estridentes que faziam sua... Ricardo sentiu o chão desaparecer. Correu como nunca, mas não foi rápido bastante. O choque, o barulho do impacto, o silêncio brutal que veio depois. Lucas caiu, o sangue espalhado, o cheiro metálico nos olhos de Ricardo fizeram seu coração despedaçar ao meio. Mas aí, do nada, surgiu ela. Uma garotinha negra, magra, com uma roupa suja e um olhar tão profundo que parecia ver através de tudo. Tinha apenas 11 anos, mas agia com uma coragem que parecia de quem carrega um segredo milenar. Sem hesitar, ela se ajoelhou ao lado de Lucas e começou a fazer algo que ninguém esperava. Suas mãos moviam-se rápidas, precisas. As pessoas ao redor mudaram instantaneamente de atitude, do choque para o silêncio pesado, para o murmúrio curioso. Ricardo parou, o coração disparado. Mas algo na menina mexia com ele de uma maneira que ele não entendia. Ela parecia estar conectada com a cidade, como se sentisse a dor daquele lugar, conhecesse seus becos escuros e seus segredos escondidos. Havia uma aura quase sobrenatural ali, como se ela pudesse dobrar o próprio tempo ou derreter a pressa enlouquecida da metrópole. As sirenes começaram a invadir a cena, mas essa menina continuava firme. Ricardo sentia um nó enorme na garganta, a sensação de impotência misturada com uma fagulha de esperança. Quem é essa criança? Pensou, tremendo, olhando para o filho que ameaçava escapar dele para sempre. Enquanto ela trabalhava freneticamente, um sussurro na multidão se fez ouvir. É uma mendiga. Ninguém sabe de onde veio. Comentavam, assustados e fascinados. Mas havia algo mais. Uma sombra sinistra observando de longe, perto das paredes sujas da rua. Ela se mexia lenta, silenciosa, como se temesse que aquela cena fosse mais perigosa do que qualquer um podia imaginar. Ricardo percebeu, pela primeira vez, o quanto sua vida se resumia ao medo de perder aquilo que realmente importava. Lágrimas queimavam seus olhos, mas a dureza do mundo não permitia deslize. Ele viu sua riqueza, seu poder, se dissolverem diante daquele ato de pura coragem e humanidade, de uma menina que ninguém estava preparado para entender. Enquanto os segundos escapavam e a tensão se tornava quase insuportável, o milionário foi obrigado a encarar seu maior dilema: confiar naquela estranha pequena salvadora, que nada tinha a ver com seu mundo, mas que parecia entender tudo. Um segredo antigo começava a desenterrar-se naquele momento, desafiando tudo o que Ricardo acreditava conhecer sobre sua família, seu passado,
sua própria. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o relógio continuava a girar, o mundo parecia ter desacelerado as voltas da cena. Ricardo fixou seus olhos na menina. Cada movimento dela era uma dança de fé e esperança. Mas, de repente, no meio daquela tensão quase palpável, um grito estridente cortou o ar como uma lâmina. Ela não é quem vocês pensam que é. A voz tremulou, ecoando pelas paredes da cidade. Era uma mulher de aparência desgastada, cabelo desgrenhado e olhos ardentes. Ela surgiu entre a multidão. Sua presença imponente fez com que todos se virassem. Ela é uma ladrã, uma vigarista. As palavras dela pareciam cheias de veneno. Cuidado! Ela faz de tudo para enganar os desprevenidos. O murmúrio de curiosidade tornou-se grito de alerta, e Ricardo sentiu seu coração afundar. A menina que estava ali salvando seu filho agora estava sendo acusada. Ele não sabia o que acreditar. As mãos da garota pararam, e a coragem em seu olhar deu lugar a uma gota de incerteza. O que mais ele não sabia sobre ela? A mulher se aproximou, gesticulando freneticamente. Ela foi vista com outros meninos, sempre perto de acidentes. É um truque, uma armadilha para roubar. A multidão começou a olhar para a menina com desconfiança, os sussurros crescendo como uma onda. Ricardo sentiu o peso das palavras dela, cada uma como um soco no estômago. A sua mente tentava fazer sentido da situação. Como alguém cuja vida sempre foi marcada por segurança e controle, ele estava em um labirinto que parecia sem saída. O que ele deveria fazer? Defender a menina, que até aquele momento fora uma heroína, correndo para salvar seu filho? Ou acreditar nas palavras da mulher, que parecia carregar a verdade de uma vida inteira nas costas? O olhar da menina mudou. Sua expressão passara do foco total ao desespero. As sirenes se aproximavam, mas antes que chegassem, algo ainda mais inesperado aconteceu. Um homem grande e robusto apareceu por trás da mulher, seus olhos escuros como carvão, a pele marcada como se tivesse enfrentado a vida de frente. Ele olhou para a menina e então a voz dele saiu como um trovão. Ouça, ela não é uma ladra. Eu conheço essa menina. Ela é minha filha. A revelação caiu como uma bomba. Ricardo sentiu o chão tremer sob os pés. O mundo ao redor deles se desfez em um turbilhão. Ele viu as expressões mudarem. E agora, a multidão, que antes olhava com desconfiança, agora parecia intrigada, confusa. A mulher olhou para o homem com um misto de raiva e surpresa. A menina no chão olhava para o homem com os olhos arregalados. O que isso significava? Um pai? Uma família? O que mais ele não sabia sobre a história dela? Ricardo tomou um fôlego. A ligação entre pai e filha podia abrir uma porta que ele nunca imaginou. E naquele instante veio uma segunda onda de murmúrios. Uma nova série de perguntas pairando no ar. A verdade que já parecia tão distante,
agora estava prestes a ser desenterrada, revelando segredos e conexões que Ricardo nunca poderia ter previsto. Enquanto as sirenes continuavam a soar, o tumulto da multidão já não era mais apenas sobre um acidente. Agora se tornava uma complexa rede de vidas entrelaçadas. Ricardo se viu sem saber em quem confiar e o que fazer, com o coração despedaçado e a mente fervilhando de perguntas que precisavam ser respondidas. O futuro de Lucas e a própria essência de sua vida estavam em jogo. E quando ele olhou para a menina de novo, agora envolta por toda a confusão e mistério, ficou claro que tudo o que ele acreditara saber estava prestes a mudar para sempre. Era como se obedecesse a uma força maior, algo que desafiava as fronteiras sociais e ligava os destinos de todos. E com isso, a cidade, aquela mesma metrópole que sempre dominara, parecia sussurrar um novo começo, um novo mistério, à sua espera. Enquanto as sirenes continuavam a soar, o tumulto se transformou em uma montanha russa de emoções. O homem robusto que se revelou como pai da garotinha estava claramente decidido, mas a mulher que o havia confrontado não tirava os olhos dela. Havia uma história ali, um drama que pulsava no ar, tão forte que quase era palpável. Ricardo, olhando de relance para seu filho caído, sentia dor a cada batida do seu coração. O que aquela revelação significava? Uma filha! Ele nunca tinha sonhado que, em meio a tanto caos, uma conexão tão inesperada se formaria. Mas, como se a cidade tivesse seus próprios planos, o inesperado estava longe de acabar. As pessoas ao redor começaram a murmurar: como uma garota tão pequena poderia ter um pai assim? A incredulidade crescia e o caos se tornava ainda mais ensurdecedor. No instante seguinte, um grupo de homens surgiu, todos vestindo jaquetas escuras. Eles se moviam com a precisão de uma máquina e a cena ficou paralisada. As sirenes ganhavam força, mas o foco estava naquela presença. Um dos homens empurrou o robusto pai da menina, que parecia ter se repentinamente transformado de um protetor em uma vítima. "Você está aqui de novo", disse um dos homens com uma voz carregada de raiva. "Levante-se", ele gritou, encarando a menina. "Essa não é sua família. Você sabe disso." O impacto das palavras cortou o ar como um golpe. Ricardo sentiu seu estômago revirar. Aquela atualização mudava tudo. Aquela menina que tinha salvo seu filho parecia estar presa em um labirinto muito mais profundo do que se podia imaginar. Os olhares da multidão mudaram. Agora havia uma mistura de medo e compaixão. Um murmúrio cresceu, ressoando como um tambor distante. "Ela é só uma criança!" A voz de alguém gritou, mas não houve resposta. O homem continuava a pressionar. "Eu sei quem você é. Você é a filha do chefe dos ladrões que atacou os ricos da cidade." A revelação sacudiu o chão sob os pés de Ricardo. O choque foi como um balde de água fria, e a realidade começou a se fechar sobre ele. O filho ferido, a menina corajosa, o pai abalado. Tudo fazia parte de uma teia que se entrelaçava de maneira obscura. O pai da menina caiu ao chão, derrotado. "Você não entende. Ela só queria ajudar. A vida dela é um pesadelo." Ele estava em desespero, e por algum motivo isso atingiu muito profundamente Ricardo.
Ele não podia nem imaginar o que era viver uma existência marcada pela luta, pela sobrevivência. Mas naquele momento, o olhar da menina encontrou de Ricardo. Havia algo em seus olhos, um eco de um passado guardado a 7 chaves, que falava mais do que palavras. E então, a maior revelação de todas ocorreu. A menina se virou, alinhando as emoções com os olhos de seu pai e, em um sussurro que parecia carregar todo o peso do mundo, falou: "Eu não sou só uma mendiga." A frase pairou, densa como o ar antes de uma tempestade. "Eu sou..." E antes que pudesse terminar, um estrondo ensurdecedor cortou a cena. Um carro desgovernado, um impacto. O chão tremeu e por um momento tudo ficou em câmera lenta. A multidão entrou em pânico. As pessoas corriam, empurravam umas às outras. E a cena havia se tornado um quadro de desespero absoluto. Ricardo viu tudo como em um sonho, o filho no chão, a menina que poderia ter sido sua salvadora ou sua arruinadora, a conexão que se formava e se desmantelava em frações de segundo. Ele não sabia mais onde estava ou o que fazer. Apenas sentiu um nó na garganta, uma tempestade borbulhando de incertezas. No fundo, uma pergunta o assombrava. Quem era aquela menina realmente? E mais importante, o que todas essas verdades ocultas significavam para a vida de Lucas? A vida como ele conhecia se despedaçava em uma fração do instante. E assim, a cidade, que antes era uma metrópole vibrante, tornara-se um labirinto de segredos e mistérios que ainda precisavam ser desvendados. Agora, a história estava apenas começando, com novos caminhos a seguir, mas uma coisa era certa: nada seria como antes. Enquanto as sirenes continuavam a soar, o tumulto se transformou em uma montanha-russa de emoções. O homem robusto, que se revelou como o pai da garotinha, estava claramente decidido. Mas a mulher que o havia confrontado não tirava os olhos dela. Havia uma história ali, um drama que pulsava no ar, tão forte que quase era palpável. Ricardo, olhando de relance para seu filho caído, sentia dor a cada batida do seu coração. O que aquela revelação significava? Uma filha? Ele nunca tinha sonhado que, em meio a tanto caos, uma conexão tão inesperada se formaria. A vida de Lucas pendia num fio e a própria essência de tudo ali parecia desmoronar. Então, bem no meio da confusão, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. Um carro desgovernado, colidindo com a barricada onde a multidão se aglomerava, lançou as pessoas pelo chão. O desespero tomou conta. Gritos, ecos ao redor. O homem que havia se apresentado como pai da menina foi lançado para o lado, caindo com um baque forte. A menina gritou, mas o som se perdeu no clamor da cidade. E enquanto o caos se espalhava, Ricardo sentiu uma mão puxando-o. Era a garotinha, com os olhos cheios de medo. "A gente precisa sair daqui." Ela o arrastou, mas tudo parou por um instante, quando a mulher desgastada, ainda ali, gritou: "Ela é uma mentirosa! Não confie nela!" O olhar da menina se transformou em desespero. O que estava acontecendo? Por que outra vez ela estava sendo acusada? Ricardo lutava entre o impulso de ajudar seu filho e a confusão crescente que se formava ao seu redor. Ele teve um vislumbre de Lucas, imóvel, e suas mãos se apertaram em punhos. Era como se o mundo estivesse girando fora de controle. Mas naquele exato momento, uma nova figura apareceu. Um homem uniformizado e com uma fisionomia austera.
empurrou a multidão enquanto se aproximava da menina. "Saia da frente!" ele gritou, dirigindo-se diretamente a ela. "Você não deveria estar aqui!" A tensão subiu como um vapor. O homem passou diretamente por Ricardo, que ainda estava paralisado. O uniforme que o homem usava parecia bocejar de autoridade, e as palavras que saíram de sua boca como uma cascata pareciam carregar um peso. "Você é uma fugitiva. Veio aqui para se esconder de novo." As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. O que estava acontecendo? A menina, que havia salvado seu filho, agora era vista como uma criminosa. O que mais ele não sabia? O homem robusto, ainda no chão, levantou-se com uma expressão de desespero. "Você não tem direito de fazer isso com ela. Quando vai parar de persegui-la?" E então, como se tudo pudesse ser encerrado com um único golpe, o homem uniformizado puxou uma ficha de identidade do bolso. Ela é uma fugitiva do lar, envolvida em roubo e crime. Mas não é só isso. Ela é uma criança forçada a isso. E você, Ricardo, será responsabilizado por protegê-la. As palavras foram como uma bomba, estourando na mente de todos. Ricardo ficou sem palavras. O sangue começou a ferver em suas veias. Essa garotinha tinha uma vida que não podia imaginar, um passado que se entrelaçava de forma horrível com a sua. E então a menina, com lágrimas nos olhos, murmurou: Eu sou a última de uma linha que você nunca quis conhecer." O olhar dela, repleto de tristeza e dor, parecia carregar segredos profundos que poderiam destruir tudo que Ricardo conhecia. No meio da confusão, o som das sirenes virou uma sinfonia desesperadora. O futuro de Lucas, a criança ferida no chão, o passado da menina que fugia, tudo isso estava agora emaranhado numa teia de consequências, e a cidade, como uma testemunha silenciosa, aguardava o desfecho. Ricardo olhou de uma face para outra. O que mais ele descobriria? A vida como ele conhecia estava prestes a mudar de uma forma que ele nunca poderia antecipar. E com isso, a verdade já não estava tão longe assim. Enquanto o tumulto continuava a se desenrolar ao redor deles, o coração de Ricardo batia como um tambor ensurdecedor. Ele mal tinha assimilado a revelação do homem que se dizia pai da menina, e as palavras fugitiva do lar ainda ecoavam em sua mente. Ele olhou para ela com os olhos cheios de pânico e viu o desespero em seu rosto. A multidão era uma massa indistinta de murmúrios, medo e sobrecarga emocional. Mas naquele instante, tudo se tornaria ainda mais complicado. Eu sou a última de uma linha que você nunca quis conhecer. Ela mal conseguiu completar a frase quando um som estrondoso cortou o ar, quase como um trovão. Antes que alguém pudesse reagir, a tela da realidade se despedaçou em 1000 pedaços. Um foguete de fogo surgiu de uma esquina próxima, explodindo contra o prédio. Chamas e fumaça se ergueram como se o próprio. As pessoas começaram a gritar, empurrando-se em desespero. O caos feitas as sirenes pareceram um sussurro em comparação ao estrondo. Ricardo ficou paralisado, sem saber se corria para o filho ou se ajudava a salvar a menina. A mulher, com um olhar ardente, caminhou rapidamente na direção da menina. Mas então, um dos homens em jaquetas escuras pareceu reconhecer a mulher. É você! Você é a responsável pela emboscada na mansão dos Varela. A multidão, que havia estado tão presa na confusão da revelação, agora se tornava uma bola de neve de desconfiança. Ricardo olhou ao redor, buscando respostas, e o caos virou loucura. E no meio disso tudo, Ricardo viu a garotinha,
O olhar dela mudara. Não era mais desespero, mas determinação. Você precisa saber quem eu realmente sou, ela gritou, sua voz se elevando sobre o barulho. E ali, entre fumaças e gritos, ela não hesitou em continuar. Ricardo, eu não sou apenas uma mendiga. Sou a filha de Miguel Varela. O mundo de Ricardo simplesmente desmoronou. Miguel Varela, o nome aterrorizante que circulava na elite da cidade. O poderoso chefe do tráfico. Ele não podia acreditar. Aquela criança, que tinha arriscado tudo para salvar Lucas, era filha de um homem que aterrorizava a cidade inteira. O impacto foi como um raio atravessando seu corpo. Como? Como isso é possível? Ricardo murmurou, a incredulidade transbordando de sua voz. A menina tinha uma resposta. Mas antes que ela pudesse explicar, o homem robusto ficou em pé, envolto em seu próprio desespero. A vida dela foi uma batalha desde o início. Você não entende? Ela tem uma escolha, fica com aqueles que a perseguem ou vem conosco. O clima ficou pesado, e a multidão, ainda aterrorizada, não sabia a quem confiar. O que era verdade? Quem estava mentindo? A confusão cresceu exponencialmente enquanto as sirenes ganhavam volume, e a cidade parecia estar em chamas, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. E, em um desenrolar dramático de eventos, a mulher tinha inflamado a situação quando balançou a mão, revelando um pequeno dispositivo no pulso, um rastreador. Ela é uma arma para Varela. A cidade inteira está em risco. Ele está atrás dela e quer acabar com qualquer um que se colocar no seu caminho. Ricardo ficou chocado. A última ligação que fez foi olhar para a menina, que agora parecia menor, perdida em um mar de horrores ao seu redor. Tremendo, ele queria protegê-la. Mas a verdade começava a ruir o que ele acreditava ser real. As emoções estavam à flor da pele. O que ele faria agora? A vida de Lucas, o futuro da menina, tudo estava à deriva. E então, no meio de uma realidade desmoronada, ele se viu no limite da decisão. Escolher entre a salvação de um futuro que nunca pediu ou a luta por um passado que poderia muito bem ser catastrófico. Enfrentar a verdade ou virar as costas. Era um abismo à sua frente. E a cidade agora parecia observar em silêncio, sussurrando um novo começo, um novo mistério, esperando para ser desvendado. Enquanto o tumulto continuava a se desenrolar ao redor deles, o coração de Ricardo batia como um tambor ensurdecedor. Eu sou a última de uma linha que você nunca quis conhecer. As palavras da menina ecoaram em sua mente, criando uma tempestade de incertezas. O que mais ele não sabia sobre ela? O que isso significava para o futuro dele e do filho? Os rostos ao redor pareciam distorcidos. Os murmúrios cresciam em desordem. Fugitiva do lar, filha de Miguel Varela! Ele tentava processar tudo, mas a pressão crescendo nos seus ombros era insuportável. O homem robusto que se dizia pai da menina era agora um dos muitos rostos confusos em meio ao caos. As sirenes soavam cada vez mais perto. Ricardo olhou novamente para a garotinha e viu determinação em seu olhar. Só que, antes que pudesse falar, o homem uniformizado avançou em sua direção, determinado a prender a menina. Tudo era uma cena de filme, um pesadelo sem fim. E então, bem no auge do desespero, um impacto feroz sacudiu o chão sob seus pés. Ele teve que se segurar em uma pilastra próxima para não cair. Um barulho estrondoso. O tempo pareceu parar. O grito da mulher ecoou, misturado ao caos da multidão. As pessoas começaram a correr em pânico, mas Ricardo se concentrou na menina. Mas o que era aquilo? Uma sombra colossal se erguia.
Um carro? Um caminhão? Não. Era uma van preta, os vidros escuros, o motor roncando. Para trás! Gritou alguém. A van avançou, descontrolada. Ricardo rapidamente puxou a menina para perto, protegendo-a com seus braços. Tudo parecia em câmera lenta, enquanto os rostos ao seu redor se tornavam borrões de medo e alerta. E quando a van se aproximou, algo neste cenário começou a mudar. As portas se abriram em um movimento brusco, e então, para o horror de todos, figuras em trajes pretos e máscaras saíam como um fluxo, varrendo a cena. Eles se moviam rapidamente, cercando a menina e o homem robusto. A garota! Pegue a garota! Um deles gritou, enquanto o outro puxava um dispositivo brilhante, um tipo de arma que fazia um zumbido inquietante. Ricardo ficou paralisado. Todo seu ser gritava para agir, mas o medo congelou seu corpo no lugar. Ele olhava para a menina, que agora estava entre a luta de um grupo que poderia ser tanto salvadores quanto sequestradores. O pai dela gritou: "Não, deixa em paz!" Mas logo ele foi imobilizado por dois homens fortes que o puxaram para trás. Como se não fosse nada. Então, como se tudo estivesse colapsando ao redor, a menina levantou os braços e, em um ato de pura determinação, gritou: "Parem! Vocês não entendem! Eu não sou só um prêmio! Eu sou a verdadeira herdeira de Varela!" As palavras foram como uma bomba, reverberando na multidão e fazendo os rostos pararem em choque. Um silêncio abissal tomou conta, cortado apenas pelo som das sirenes. Ricardo sentiu seu estômago revirar. O que ela estava dizendo? A verdadeira herdeira? Miguel Varela, o homem que mergulhou a cidade em desespero, poderia de fato ter uma nova geração a seu serviço? Olhando os tumultuosos rostos da luta, ele percebeu que a linha entre quem era o vilão e quem era o herói estava se desfazendo. No instante seguinte, um som de vidro quebrando ecoou. Uma das portas laterais da van se destruiu em um estouro ensurdecedor. E um novo personagem emergiu. Uma mulher de armadura espelhada, com um olhar feroz que parecia a saída de um filme. "É hora de você voltar para casa, filhinha!" ela exclamou, estendendo a mão. A garotinha hesitou, seu olhar refletindo confusão e, ao mesmo tempo, um poder que ninguém havia visto até então. "Eu não vou! Vocês não podem me levar!" A multidão ficou atenta, as reações se dividindo entre medo e curiosidade. Ricardo, por dentro, sentia seu mundo desmoronar. E assim, entre os flashes de luzes da polícia e gritos descontrolados, tudo começou a desmoronar. O que já parecia um caos tomou proporções ainda maiores. Ele tinha que escolher entre salvar seu filho e entender a verdade sobre a menina. Diante daquela decisão, a dor e corrupção do que estava acontecendo na cidade revelavam uma profunda conexão com a história dela. Mas então, uma balança estava prestes a se equilibrar. O passado de uma cidade, a verdade de uma garotinha, o futuro de um pai. Tudo estava prestes a se entrelaçar no caldeirão de reviravoltas que ainda não revelava seu desfecho. Ricardo olhou para a menina mais uma vez e seu coração disparou. O que realmente acontecerá agora? Enquanto o tumulto continuava a se desenrolar ao redor deles, o coração de Ricardo batia como um tambor ensurdecedor. "Eu sou a última de uma linha que você nunca quis conhecer." As palavras da menina ecoaram em sua mente como um trovão, criando uma tempestade de incertezas.
O que mais ele não sabia sobre ela? As ruas estavam em caos. A mulher de armadura espelhada e os homens mascarados se moviam com agilidade, cercando a garotinha. O pai dela estava no chão, lutando em vão para se desvencilhar dos capangas. O medo tomou conta de Ricardo, mas a coragem da menina brilhava mais forte naquele momento caótico. Para trás! Não parem! Uma voz feminina rouca cortou o ar. A mulher desgastada que havia gritado antes, agora avançava. Sua expressão carregava um desespero que rivalizava com a situação. Não confiem nela! Ela mentiu para vocês! O medo e a incerteza criaram uma onda de murmúrios entre os presentes. Ricardo olhou para a menina, que já estava entre os braços dos novos atacantes. O que estava acontecendo? A verdade começava a se desdobrar diante de seus olhos, mas ela não tinha tempo para explicar. Você não pode levá-la! Ele gritou, agindo por impulso. Um ruído ensurdecedor, um trovão em plena cidade. E antes que o pânico pudesse se espalhar mais, um estrondo se seguiu. As portas da van se abriram com um baque e mais sombras surgiram. Entre elas, um homem alto e imponente, com expressão fria, olhou na direção de Ricardo. Ele tinha uma aura que congelava o ar ao redor. É isso que acontece com aqueles que se metem onde não pertencem, ele disse, com uma voz firme e ameaçadora. A menina é um alvo, e você, Ricardo, é só um peão. Naquele instante, um grito ecoou através da multidão. 2 homens em trajes pretos surgiram, empurrando a confusão em direções opostas. E antes que pudesse entender o que estava acontecendo, a garotinha estendeu a mão em direção a Ricardo, seus olhos cheios de pavor. Eu sou! Deixe-me explicar. Mas a multidão já estava em pânico, e ele não sabia se conseguia confiar na mensagem que ela tentava passar. E então, enquanto a pressão aumentava, um clique ressoou. O homem imponente apertou algo em sua mão, e uma luz cegante iluminou o local. É hora de acabar com isso, ele falou. No momento seguinte, os homens atiraram algo no chão. Uma bomba de fumaça, e tudo se encheu de névoa densa. Ricardo quase caiu, se sentindo sufocado pela poeira. Ele podia ouvir a gritaria, as pessoas correndo em todas as direções, mas a imagem da menina não saía de sua mente. Ele lutou contra a multidão, tentando encontrar um caminho, um modo de alcançar a garotinha que ainda estava ali, perdida em meio à confusão. E então, houve um som de vidro se quebrando. O barulho era estrondoso, como um grito na noite. A fumaça começou a se espalhar, criando sombras e rostos distorcidos. Mas no meio da confusão, uma voz ecoou, vinda de não se sabia onde. Parem! Ela é a chave! Ricardo parou, confuso. A certeza e a revelação no tom daquela voz pareciam cortar a fumaça como um raio. A multidão hesitou por um segundo e ele gritou para a menina. O que isto significa? No meio daquela névoa, ele viu um reflexo em seus olhos. A menina estava tremendo, mas havia uma centelha, uma determinação que iluminava sua presença. Ricardo, eu sou a filha de Miguel Varela, e o que você não sabe é que ele está morto. As palavras cortaram como uma lâmina, e toda a confusão ao redor pareceu silenciar por um momento. Morto? A revelação afetou Ricardo como um soco no estômago.
Se Miguel Varela estava realmente morto, o que isso significava para todos eles? E que segredos ela ainda escondia? Dois capangas se aproximaram, prontos para agir, mas a atmosfera já estava mudando. A ordem de tudo o que ele conhecia estava prestes a desmoronar. Ricardo percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Não era apenas uma luta pela verdade, mas um embate por quem eles realmente eram. O que mais estava escondido? E o que aquilo significava para Lucas, para a cidade inteira? Os instantes seguintes eram um turbilhão de emoção e incerteza. A fumaça ao redor deles podia esconder muito mais do que apenas segredos. E com isso, a realidade estava prestes a se revelar, de formas que ninguém tinha como prever. Enquanto a fumaça envolvia a cena, um silêncio cortante se instalou. A revelação da menina fez o coração de Ricardo disparar. Filha de Miguel Varela. E se o homem estivesse realmente morto? Se a criança que tentava salvar seu filho era, na verdade, uma herdeira de um império de crime? Ele olhou para ela e a expressão dela era um misto de medo e determinação. Então a baixaria continuou. Os capangas na van trocavam olhares nervosos. Não era apenas uma missão de captura. Parecia que havia algo mais em jogo. Vocês não podem levar ela, gritou Ricardo, a voz soando firme, mas com um tremor. E como se a situação já não estivesse louca o suficiente, ele ouviu o som de uma sirene se aproximando, a pressão aumentando ainda mais na atmosfera. Vamos! A gente precisa sair! A garotinha puxou seu braço, mas os capangas se aproximavam. O homem em armadura antes disse: "A menina é a chave para tudo isso." Ricardo não tinha ideia do que isso significava, mas queria entender. Olhou à sua volta, o medo dominava a multidão. Nesse momento, a pressão aumentou mais do que nunca. A mulher desgastada, que antes havia gritado sobre a menina, avançou de novo. Ela não é quem vocês pensam que é. É tudo uma mentira. Suas palavras estavam saturadas de raiva e desespero. O murmúrio da multidão aumentava, agora repleto de dúvidas. O caos estava em suas veias. E então, como se o tempo tivesse condescendido à urgência do momento, um tiro ecoou pelo ar. Foi um disparo seco, intenso e rápido. Ricardo congelou. Seu coração parou por um segundo. Ele olhou para a direção do som e viu a mulher atingida. O corpo dela caiu, o rosto pálido em um choque eterno. O silêncio foi quebrado por gritos apavorados. As pessoas ao redor começaram a correr. A confusão se espalhava. Parem! O que está acontecendo? As vozes se entrelaçavam no pânico. Ricardo não conseguia desviar os olhos do corpo caído da mulher. A cena estava mudando. Os capangas agora pareciam apavorados e a garotinha gritou: "Corram! Eles estão vindo!" Antes que ele pudesse raciocinar, tudo tomou um rumo inesperado. A van começou a recuar. Os homens em trajes pretos estavam em pânico. A cidade agora se tornava um teatro de desespero. "Vamos sair agora!" Era a única coisa que Ricardo conseguia pensar. Mas então, houve um novo estrondo. Outra van, uma branca, parou com um barulho ensurdecedor. Novas sombras surgiram. Para o horror de todos, um homem alto e conhecido emergiu. Era alguém que Ricardo se lembrava bem, um antigo rival de Varela, um homem que supostamente estava em suas próprias teias de crime. As peças começaram a se encaixar de uma forma horrível. Ele não estava ali para resgatar a garotinha, mas para reivindicá-la.
Ele deu um passo adiante e, com um tom de voz sombrio, declarou: "A verdadeira vinda de Varela não é uma escolha, é um destino. Você é herdeira, e eu estou aqui para trazer você de volta." A garotinha olhou de volta, a expressão dela se transformando em uma mistura torturante de dor e raiva. "Não, eu não quero isso!" Ricardo não sabia o que fazer. O mundo ao seu redor desmoronava mais rápido do que ele poderia entender. A cidade, antes uma metrópole vibrante, agora parecia uma armadilha. O destino da garotinha, o futuro de Lucas, tudo estava em jogo. Ricardo segurou a mão da menina e olhou nos olhos dela. "Nós precisamos correr. Precisamos descobrir a verdade." Mas mesmo assim, a pergunta que pairava no ar, cortante e amarga, era: quem era realmente aquela garotinha? E acima de tudo, como tudo isso estava conectado com sua própria vida? A verdade estava mais próxima do que ele poderia imaginar. E quando as sirenes ecoaram mais uma vez, uma nova pressão surgia. Uma nova batalha, em uma luta que ele não tinha certeza de estar preparado para vencer. Enquanto a fumaça envolvia a cena, Ricardo sentiu o tempo parar. A garota se virou para ele, com os olhos brilhando, e a revelação a respeito de ser a filha de Miguel Varela bateu como um soco no estômago dele. Ele não sabia se deveria acreditar nela, mas antes que pudesse formular suas perguntas, a multidão se agitou. Os capangas em trajes pretos estavam tensos, com as mãos em punhos, prontos para atacar. "Fiquem longe dela!" gritou Ricardo, sentindo uma onda de protetividade. Mas a confusão era palpável. O homem imponente que havia declarado ser o destino dela estava prestes a agir. Ele avançou, seus olhos frios como o aço. "Você é minha", disse, estendendo a mão. A garotinha recuou, o medo estampado no rosto. "Não, eu não sou!" A determinação na voz dela era um brilho no meio da escuridão. Então, de repente, uma explosão cortou o ar. Uma sequência de tiros ecoou e a cena virou um turbilhão. O impacto fez os capangas recuarem e Ricardo imediatamente puxou a menina para baixo, ambos caindo no chão. O caos reinou enquanto as pessoas ao redor gritavam e corriam. Mas no meio do tumulto, algo surpreendente aconteceu. A mulher que havia gritado antes, a mãe da menina, que estava caída no chão, se levantou. O olhar dela transparecia uma força que ninguém imaginava. "Parem!" ela gritou. E em um movimento rápido, ela se dirigiu diretamente ao homem robusto. "Você não pode levá-la, não mais!" Ricardo observou boquiaberto. Havia tanto fogo nas palavras dela, mas em um instante, tudo mudou. A mulher retirou uma arma de dentro do casaco e a multidão congelou. Ela não estava apenas ali para proteger a menina, mas para atacar. A tensão carregava o ar como uma eletricidade prestes a explodir. "Eu vou acabar com isso de uma vez por todas!" Ricardo mal teve tempo de entender a situação. O homem, agora visivelmente apreensivo, levantou as mãos. "Espere, pense no que você está fazendo." Mas ela não hesitou. O brilho nos olhos dela era uma tempestade de raiva e resolução. Ela apontou a arma para ele. "Você não vai tocar na minha filha." O barulho dos tiros ecoou e antes que alguém pudesse reagir, a mulher disparou. Mas de repente, um corpo passou na frente dela. Era o homem robusto, o pai da menina, que se atirou na frente dela. O tiro ecoou como um trovão. O corpo dele caiu e o horror se espalhou. Ricardo ficou paralisado. A menina gritou e se lançou contra o pai, que estava agora caído no chão, a respiração fraca,
Papai, não! O desespero na voz dela perfurou o coração dele. A realidade se despedaçava em torno de todos. Mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais chocante. O homem imponente, ainda de pé, olhou para a mulher que atirou. Você não pode fazer isso! Ele não está com você! E então, com uma calma quase assustadora, ele revelou: Miguel Varela não está morto! Ele está vivo! E a verdadeira herdeira de Varela não é a sua filha. As palavras dele cortaram o ar. O mundo de Ricardo desabou. A confusão tomou conta. A mulher, a menina, o homem, todos congelaram. O que ele estava dizendo? Quem era a verdadeira herdeira? O que mais estavam escondendo? Enquanto a cidade se tornava um caos, Ricardo olhou nos olhos da menina. A verdade estava se desvelando, mas ainda havia mais. O que ele pensou que era uma simples batalha se revelava uma guerra de identidades, e agora ele sentia que estava no meio de algo muito mais profundo, muito mais perigoso. Você tem que me ouvir! Gritou a menina, mas a fumaça e os gritos tornavam tudo confuso. Eu não sou quem pensam que sou. E com isso, Ricardo sentiu que uma bomba emocional prestes a detonar. E no calor do momento, a única certeza que ele tinha era que nada seria como antes. O que mais a cidade escondia? O que isso significava para Lucas e para aquela garotinha já marcada pelo destino? A verdade, agora mais distante do que nunca, pairava no ar como um mistério, prestes a ser desvendado. O pânico tomou conta do ar, misturado com o cheiro forte de fumaça. A cena havia se transformado em um verdadeiro campo de batalha. Ricardo puxou a menina para perto, os olhos dela brilhando com uma mistura de medo e determinação. Você não pode levá-la! Gritou para o homem imponente que se aproximava, segurando a arma. Vocês não têm ideia! Ele respondeu com uma voz que parecia ecoar, carregada de desprezo. Ela não é só uma criança perdida. Ela é a chave de tudo isso. As palavras penetraram o ar como um trovão e a multidão hesitou, presa em um misto de confusão e medo. A mulher que atirou aparecera ao lado de Ricardo, com os olhos fixos na menina. Ela está apenas seguindo o que foi imposto. Essa vida não é dela, disse, tomando coragem. O pai da menina ainda estava no chão, a expressão dele tão plácida. A dor começava a se misturar com a determinação. Levante-se! Você pode lutar por ela! Gritou Ricardo, com um nó na garganta. Mas a alma da garotinha era um labirinto de segredos. Ricardo, eu não sou quem você pensa. Sou mais do que a sombra de Varela. Disse ela, a voz exalando tensão. Eu sempre estive presa a essa verdade, mas não quero isso. Os capangas recuaram lentamente, incertos. O homem que dizia ser a verdadeira voz de Varela se aproximou novamente. Suas palavras cortantes. Ela não pode escapar do destino que lhe foi dado. Varela está vivo e a cidade precisa dela. A garotinha olhou para o chão, confusa, perdida entre um passado sombrio e um futuro que parecia impossível. A verdade começava a estourar como fogos de artifício, e Ricardo percebeu que ninguém ali sabia o que fazer. Vamos, pegue a menina. O mundo não vai permitir que ela fuja novamente. Atacou o homem da armadura, reafirmando seu intento. Ricardo se sentiu em um fio, inseguro, mas algo dentro dele queimava. Ele pegou a mão da menina e a puxou para perto. Se quisermos mudar o curso, temos que agir agora. Ele olhou em seus olhos. Havia um brilho ali, uma esperança. Ali, a resposta estava.
As sirenes se aproximavam e o combate à distância parecia evaporar. A mulher atiradora se posicionou firmemente. Vocês não podem machucar a filha de Varela, mas isso não é um convite à batalha. O homem robusto que estava ferido a observava e a lamentação em sua voz pintava um retrato sombrio. A cidade precisa de alguém. Sim, mas não dela. Sentindo que as arestas estavam à vista, Ricardo decidiu. Nós não seremos marionetes de um passado obscuro. A garotinha pode ser o elo de mudança, mas nem sempre o que está escrito em nossa pele define nosso destino. Ele falou isso com tanta fervor que parecia que o próprio céu escutava. Foi então que os murmúrios da multidão pararam. As sirenes rugiam mais de perto, e a luta estava se dissipando em uma energia singular. A garotinha levantou a cabeça, as sombras da dúvida sendo desfeitas pela luz da sua escolha. Eu não sou um prêmio, sou a solução, e você sabe disso. O homem imponente hesitou. A cena estava prestes a se transformar. Enquanto a dolorosa verdade finalmente se desenrolava, Ricardo sentiu seu coração acelerar. Não de medo, mas de esperança. As engrenagens da vida poderiam girar, e talvez, só talvez, ali estava o início de uma nova jornada. Com a certeza de que mudanças estavam a caminho, o caos ao redor serviu como um eco de renovação, um pouco ambíguo, mas também vibrante. E como se a cidade estivesse ouvindo seu eco perdido, um futuro novo e repleto de desafios se apresentava. O que realmente significava ser herdeira de um legado tão pesado? A história ainda não acabara. Enquanto tudo se desenrolava, Ricardo olhou nos olhos da menina. Ela estava pronta, e a força dela pulsava como um farol. Ei! Antes de continuarmos, aqui vai um recado importante. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. A sua inscrição importa. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a alcançar ainda mais pessoas. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. E inundem a seção de comentários com suas reações e teorias. Sua participação faz toda a diferença. Vamos juntos nessa!